Bom dia, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todo mundo se cuidando e tudo mais. Gente, vou fazer esses formatos de vídeo com apresentações para deixar vocês mais confortáveis com relação ao conteúdo, tá bem? Então, assim, como nem todo mundo tem um livro didático, eu estou mandando um arquivo para vocês que tem o link do vídeo e também um texto ali com que eu tirei de um outro livro que eu fiz um recorte ali, que vocês vão poder usar esse texto para poder continuar estudando. Então isso aqui é a continuação do nosso conteúdo, tá bem, gente? Então a gente vocês estavam fazendo aquela pesquisa na sala de informática e fazendo até em sala de aula já os trabalhos sobre a questão da hegemonia do continente europeu sobre o mundo, né? Eu mandei depois um arquivo para vocês sobre essa questão da Europa, né, aspectos físicos, culturais, algumas coisas e tudo mais. E também eu enviei depois para vocês a questão dos imigrantes, tá? Essas migrações que acontecem no continente europeu ali, principalmente do continente africano e da parte ali do Oriente Médio ali da Ásia, tá bom, gente? Então assim, essa denominação Oriente e Ocidente, ela é uma invenção do continente europeu, tá bem? Então, os ocidentais e os orientais, né? Isso vai muito além só desses nomes. E essa apresentação que eu vou mostrar para vocês aqui agora é a questão dos mapas, de como que mudou o território europeu ao longo do tempo ali, levando em consideração as guerras e tudo mais, tá bem, gente? Vamos lá. Então, Eurásia físico. Esse aqui é o mapa de todo o continente da Europa e da Ásia, que seria um continente só, a Eurásia, que ele é dividido aqui pelos montes Urais aqui, que ficam na Rússia. Nós temos vários planaltos, temos cadeias, né, montanhosas aqui na Ásia, também na Europa, mas o predomínio são de planícies, tá bem? Planícies e alguns planaltos aqui na Europa, ok? Então, seguindo, a parte política é essa, tá bem? Como que é formado o continente europeu atualmente? É formado por todos estes países que a gente pode observar neste mapa político, tá bem? Com todas essas divisões e tudo mais. Então, essa divisão, esse mapa aqui, então, Europa divisão política em 1914 e Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Nesse período de 1914, que se inicia a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como muitos falavam, né, que diziam que ia ser a única guerra que aconteceria, mas a gente não sabe que não foi bem assim, que aconteceram outras depois. A gente observa o que? Grandes impérios, né? Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Russo, vários impérios, o grande Império Otomano aqui também, que fica aqui na parte da Ásia, certo? E um pedacinho na Europa. Esses grandes impérios, eles entraram em conflito, né? Porque eles buscavam o espaço geográfico para a obtenção de produtos, de matérias-primas, tá bem, gente? Porque ali já estava acontecendo a primeira revolução industrial. Eles precisavam de quê? De carvão, de ferro, desses tipos de recursos para expandirem a sua economia, expandirem os seus mercados, tá bom? Então, a Europa, divisão política após a Primeira Guerra Mundial, 1922. Então, a Primeira Guerra Mundial ela acaba em 1918, né? Então, ali a gente já começa a ter uma fragmentação. O Império Austro-Húngaro aqui já temos vários países a mais aqui, Hungria, Tchecoslováquia, entre outros também. Mesma coisa acontece com a parte do Império Otomano aqui, que depois surge a Turquia, né? A Rússia também muda suas configurações e tudo mais. Temos uma nova formatação nas fronteiras, tá bem? As colônias e feitorias europeias no mundo no século XVI
fazem parte do quê? Daquele movimento das grandes navegações que os países como Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, França, Holanda, né, os Países Baixos aqui que seria a Holanda, eles vão se lançar ao mar, aos oceanos, na busca de novas terras, tá bem? Então a gente pode ver vários locais, colônias feitas por portugueses, espanhóis, franceses e tudo mais. Por isso que a gente vai ter essa questão do idioma português no Brasil, idioma espanhol na Argentina, no Uruguai, aqui no continente americano, né? O inglês lá nos Estados Unidos, Canadá. Então esse continente aqui, a Europa, ele é um continente que ele buscou a se expandir para o resto do mundo, e eles influenciaram esses outros países, esses outros lugares, culturalmente, economicamente. Eles se jogam ao mar fazendo a busca desses recursos. E no momento que eu falo que eles tiveram influência cultural, é a questão da catequização dos índios, ou do próprio extermínio dos índios, ou influência nas tribos locais para acontecerem guerras ou troca de mercadorias, todos esses tipos de situações. A gente pode observar que as colônias e as feitorias deles são sempre ao longo do litoral, né? Então o Brasil também começou aqui na parte litorânea, depois foi entrando para o interior, tá bom? Então o que eu quero que você saiba aqui dessa parte? Que sim, a Europa sempre foi um continente, é o velho continente, então é um continente, são países que têm grande influência em cima de outros países, desde a época das grandes navegações, que nem existiam países ali nos outros lugares do mundo, quase, eram apenas tribos, não existia delimitações ou fronteiras, né? Então esses países da Europa, eles sempre influenciaram muito, e ainda influenciam muito a gente atualmente, tá bem? Então, no final do século XIX, a gente tem essa nova configuração. Essa configuração aqui, que a gente pode ter maior destaque para o continente africano, né? A gente vê o que? As colônias de muitos países europeus no continente africano, certo? Só um exemplo ali, né? A Bélgica com vermelho, o verde, que é a questão da França, Itália, algumas colônias, Alemanha também algumas colônias. E isso é o estupim para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Países como a Alemanha e a Itália, eles tinham muitas poucas colônias dentro do continente africano, e eles acabam requerendo mais colônias, ou colônias que teriam mais recursos naturais como ouro e metais preciosos, mas os outros países como Grã-Bretanha, França, eles acabam não cedendo para esses dois países, e isso é um dos motivos para o início da Primeira Guerra Mundial, porque naquele momento se pensava que quanto maior teu território, maior serão tuas riquezas, mais próspero será o teu avanço na economia e tudo mais. Então aqui é só um exemplo, tá, do planisfério de Mercator, né? Ele apresenta um formato cilíndrico, né, uma projeção cilíndrica, que ele traz o meridiano de Greenwich como o centro do planeta Terra. E eu pergunto para vocês, a Terra não é redonda? É. Se a Terra é redonda, por que a gente tem a Inglaterra aqui como centro do mundo? Isso ainda é uma influência inglesa que a gente tem no nosso dia a dia. Sempre que eu levo um mapa mundi para vocês, a gente vai sempre ter o mapa mundi nesse formato mais ou menos. Por quê? Por causa que ele traz o meridiano de Greenwich como marco zero. Então o nosso país, o Brasil, ainda tem essa influência cultural até os dias de hoje, tá bem? Então isso é uma forma atual da gente ver como ele influencia, como essa hegemonia europeia lá de 500 anos, 600 anos atrás, né, que se começou ali com as grandes navegações, ainda influencia hoje, em 2020, nas nossas vidas, tá bom?
e eu estou mandando algumas questões sobre os textos. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo aqui, que eu acho interessante para vocês conseguirem ter um pouco mais de noção da espacialidade da situação, e depois a gente vai continuando nosso assunto, tá bom? Um abraço a todo mundo, se cuidem, por favor.